Subtítulo: O altar de incenso. Isto nos leva à experiência do altar de incenso. Como podemos notar, há várias peças de mobília no lugar santo. Já falamos sobre o candelabro e sobre a mesa da proposição. Entretanto, há também neste lugar um altar para o incenso. Interessante, esse acessório é muito próximo do Santo dos Santos. Antes que o sumo sacerdote pudesse entrar no lugar santíssimo, ele tinha que pegar um pouco do incenso e colocá-lo em um incensário de ouro. Então, com aquela doce fumaça subindo para Deus do incensário em sua mão, ele poderia passar pelo véu. A vontade humana é muito importante em nosso relacionamento com Deus. Ele não fará nada que vá contra a nossa vontade. Isso quer dizer que Ele não fará nada dentro de nosso ser, a menos que estejamos completamente desejosos e prontos para que Ele o faça. Portanto, a vontade é essencial em nosso relacionamento com Ele. Se vamos passar pelo véu, ou seja, entrar no Espírito, nossa vontade precisa estar completamente submissa a Ele. Se vamos entrar no Espírito e viver nele continuamente, precisamos oferecer-lhe nossa vontade no altar. O aroma suave deste incenso deve sempre subir diante do seu trono. Lá deve estar continuamente diante dele a submissão de nossa vontade. Se não estiver, acharemos difícil entrar em sua presença e impossível permanecer no Espírito. O verdadeiro cristianismo não é usar a força de nossa própria vontade para tentar agradar a Jesus, mas submeter completamente nossa vontade a Ele, de maneira que Ele possa fazer em nós o que quer que Ele deseje. O total abandono do controle, a oferta incondicional de nossa vontade é necessário para cada um que queira viver uma verdadeira vida espiritual, a vida dentro do véu. A total submissão de nossa vontade a Deus deve ser considerada o ponto de partida de uma caminhada com o Senhor. A necessidade desta oferta deve ser apresentada a todos aqueles que estão interessados em Jesus de um modo claro e inequívoco. Sem ela, embora muitos possam receber, entre aspas, Jesus, não irão muito longe em sua vida espiritual. Tenho encontrado um número incontável de cristãos que nunca fizeram esse compromisso. Eles nunca cederam completamente o controle de suas vontades a Deus. Ele ainda não é o Senhor de suas vidas. Eles não podem progredir porque estão em constante batalha com o Espírito. Quem estará no comando da vida deles? Eles nunca crescem espiritualmente, nunca resolvem seus problemas e pecados. Eles são um constante peso para os crentes ao seu redor. Tudo por causa dessa deficiência. Eles nunca submeteram sua vontade totalmente a Cristo. A menos que você tenha chegado a este ponto sem resistência ou reserva, você não irá a parte alguma na caminhada espiritual. Subtítulo: A força de nossa vontade. Para caminhar com Jesus de uma maneira coerente e diária, a força de nossa vontade necessita ser quebrada. Precisamos chegar a um ponto em que não mais confiamos em nossa própria força para fazer a vontade de Deus. Precisamos chegar ao final de nós mesmos, para que nossa força esteja apenas em Deus. 2 Coríntios 1:9. Para aqueles que têm uma vontade muito forte, este processo é muito prolongado
prolongado e doloroso. Muitas vezes, nosso Senhor precisa permitir-lhes que passem por testes muito severos e por sofrimentos, de maneira que o seu homem natural possa ser demolido. A confiança que eles têm neles mesmos para decidir e fazer só pode ser tocada de um modo permanente pela falha e pelo sofrimento. Jacó era um homem confiante e intrigante. Ele tirou um proveito de seu irmão e enganou seu pai. Ele manipulou situações para extrair riquezas de seu sogro e finalmente contendeu com o próprio Deus. No final, Deus tocou em sua coxa a parte mais forte do corpo. Algo dentro dele havia sido permanentemente quebrado, de maneira que ele não era mais completo. A parte mais forte dele foi enfraquecida. Depois desta experiência, seu nome foi trocado de Jacó, isto é, o usurpador, para Israel, que quer dizer o príncipe de Deus. Quantos dos filhos de Deus necessitam hoje deste toque divino, da quebra da sua força própria para fazer e viver por Ele, a fim de que Deus possa finalmente fazer e ser o que Ele deseja por meio deles. Subtítulo: Dividindo a alma e o espírito. No capítulo anterior, falamos sobre o que significa estar no Espírito. Isto é, quando estamos experimentando comunhão com Deus, quando estamos sentindo sua divina liderança e quando estamos conhecendo sua lei escrita em nossos corações, então estamos no Espírito. Permanentemente. Compreendemos que não apenas podemos conhecer Deus em nosso espírito, mas que Ele também pode nos dar muitas experiências em nossas almas, algumas vezes muito poderosas. Entretanto, 2 pontos precisam ser esclarecidos. Número 1. Embora possamos ter muitas experiências adoráveis do Espírito em nossa alma, devemos ser cuidadosos para nunca procurar por estas experiências. Se procuramos por revelação, há muitas fontes de revelações. Se procuramos emoções, há muitos modos pelos quais nossos sentimentos podem ser estimulados, incluindo a ação de espíritos maus. Um cristão sábio não irá permitir que suas emoções o guiem, mas permitirá a Deus que guie suas emoções. Nossa necessidade é continuamente procurar a pessoa de Jesus Cristo. Nossa necessidade urgente é andar diariamente no Espírito. Quando for o tempo dele, ele nos dará revelações. Quando considerar apropriado, Ele nos dará emoções agradáveis. À medida que nos submetemos totalmente a Ele, em nossa vontade, tudo o que precisamos irá fluir do nosso espírito para a nossa alma. Número 2. Nunca deveríamos ser dirigidos apenas por nossas revelações ou sentimentos, mas pela presença de Deus em nosso espírito. Seja o que for que esteja acontecendo em nossa alma, isto é, nossa mente, emoções e vontade, precisamos ser cuidadosos para julgá-lo pelo nosso espírito. Em cada questão, precisamos sentir a paz de Deus em nosso ser interior. Precisamos andar em constante comunhão com Jesus, ser conduzidos por sua autoridade e saber se estamos lhe ofendendo ou não. Este é o segredo, andar em comunhão com Deus. Muitos crentes confiam em sonhos, profecias, palavras, versículos ou conselhos de outros para a sua direção. Outros dependem de suas sensações emocionais para serem guiados. Estes são cristãos sensuais guiados pela alma. Eles estão olhando continuamente para as atividades da alma como sua fonte de direção. Não estão verdadeiramente sendo conduzidos pelo Espírito, mas por uma grande variedade de fontes que podem influenciar sua alma e irão fazê-lo. Certamente, Deus usa coisas como sonhos, palavras proféticas, pessoas e etc. para nos falar e nos guiar. Estas coisas são importantes para nós na vida cristã.
O problema é que não devemos depender delas, mas sempre avaliá-las e julgá-las pela nossa comunhão com Deus no Espírito. Precisamos, enfim, ser dirigidos pelo Espírito e não pela alma. Subtítulo: Sensações físicas. Quantas vezes, através dos anos, tenho ouvido alguém exclamar: "Você sentiu isto?", referindo-se a alguma sensação física que eles tiveram em uma reunião cristã. Isso pode ter sido pele arrepiada, uma sensação de formigamento, uma sensação de calor ou de frio, um vento impetuoso ou muitas outras coisas. Para eles, isto era uma indicação de que Deus estava presente ou de que algo foi dito ou feito que era provavelmente dele. Não há dúvida de que o Espírito de Deus pode produzir dentro de nós muitas sensações físicas, e todas estas, e Ele o faz. Em Atos, por exemplo, ele veio como um vento muito forte. Atos 2:2. O Espírito pode preencher não apenas nossa alma, mas também o nosso corpo. O perigo é que muitos crentes começam a confiar nestas sensações. Eles dependem delas para a sua direção diária. Pior ainda, começam a procurar por estas coisas como se isto fosse o mesmo que está procurando por Deus. Eles não sabem como andar no Espírito e então são conduzidos pela carne. Deus pode nos dar sensações físicas, mas nem sempre as sensações físicas são de Deus. Tais estímulos podem vir de muitas fontes. Portanto, sem viver em constante comunhão com Deus em nosso espírito, não temos um modo confiável de julgar se nossas sensações físicas provêm dele ou não. Quando andamos pela alma e somos conduzidos por sensações emocionais e físicas, manifestamos a natureza da alma. Por esta razão, nós vemos na igreja hoje tanto do homem natural. Vemos orgulho, ganância, luxúria, lutas pelo poder, fofocas, inveja, ciúme, desonestidade, um irmão ou irmã tirando proveito de outro ou outra e muitas outras coisas. Isso tudo é resultado de depender da alma e das faculdades da alma em vez do espírito. Para os inclinados para a vida da alma, a liderança do espírito não é experimentada. A convicção do pecado que experimentamos na presença de Deus não acontece. Sentimentos e pensamentos naturais são misturados com os espirituais de uma maneira que produz uma grande confusão entre os cristãos. Não sabendo como viver no espírito, eles não têm base para saber o que é o quê. Podem experimentar um toque real de Deus, de tempos em tempos, mas então tentam recriá-lo por meios emocionais. Eles não sabem como viver em genuína e constante comunhão com Deus. Consequentemente, as igrejas hoje estão cheias, muitos, de crentes carnais, que estão conseguindo muito pouca vitória sobre o pecado e sobre o diabo. Como precisamos da palavra viva de Deus penetrando a escuridão dentro de nós. Como precisamos experimentar a espada de dois gumes. Como precisamos que ele separe nossa alma de nosso espírito. Como precisamos que a sua luz nos mostre como viver em sua presença, em nosso espírito e desta forma permitir que ele se revele ao mundo por meio de nós. Aleluia. Amém.